E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Eu não sei se vou continuar essa série ou não, mas como domingo agora começa o seriado da HBO baseado neste livro aqui, e 2 semanas depois vai começar a seriado da Amazon baseado neste livro aqui. Isso aqui vai ser meu thumbnail aqui, ó. Pois é. E como, bom, alguns de vocês sabem que eu gosto muito desse gênero literário, né, chamado fantasy, e eu queria tecer algumas reflexões sobre, desperdoa inclusive o bait aí do título, mas sempre existe essa disputa, essa discussão do George R. R. Martin versus Tolkien, né, deveria até citar o contrário, né, porque o Tolkien veio muito antes. Vou compartilhar aqui apenas algumas aleatoriedades sobre as minhas leituras em relação a esses dois autores e a seus livros. O Silmarillion eu li algumas vezes, umas 3 vezes ou 4 vezes. O Fire and Blood, no qual se baseia o seriado House of the Dragon, eu não li ainda. Eu comecei a ler esses dias e tal. Bom, só retomando uma coisa que eu falei, e essa escolha de palavras não foi por acaso, quero compartilhar algumas das minhas leituras, da minha visão. Né? Dentro da teoria literária, existe uma linha muito forte que determina que existem 3 coisas quando a gente vai tratar de análise textual. Né? Nós temos o autor, nós temos o texto e nós temos o leitor, né? Ou as leituras. E aí é muito interessante que ao autor normalmente a gente não tem acesso, ou muito pouco acesso. No caso, George R. R. Martin ainda está vivo, e a gente tem acesso a muita coisa do Tolkien através do filho dele, né, Christopher Tolkien, que é quem cuida do estate. Né? Inclusive, eu ganhei do meu irmão, eu já tinha comprado antes, mas eu ganhei do meu irmão essa coleção maravilhosa aqui, que é The History of Middle-earth, né, em que o Christopher Tolkien descreve os seus processos na pesquisa dos manuscritos, muitos manuscritos do Tolkien eram escritos à mão, né? Enfim, isso aí também não li ainda, chegou para mim agora recentemente. Mas enfim, vamos manter isso em mente, né? O autor, a gente tem pouco acesso. A esses 2 autores a gente até tem algum acesso, né? O George R. R. Martin temos entrevistas e outras coisas que ele escreveu, outras coisas que ele disse, etc, etc. Podemos segui-lo nas redes sociais, então às vezes ele dá umas nas entrelinhas, né? Por exemplo, eu não lembro qual temporada foi, mas no dia do lançamento de uma das temporadas do Game of Thrones, ele, ao invés de divulgar a nova temporada do Game of Thrones, fez um único tweet nesse dia em que estava divulgando o livro do amigo dele, que não tinha absolutamente nada a ver com Game of Thrones, e aí, né, os fãs interpretaram como sendo uma manifestação de desgosto em relação ao que estava acontecendo com o seriado, né, baseado nos livros dele e tal. Do Tolkien a gente tem acesso, como eu já disse, a bastante coisa através do Christopher Tolkien, cartas, né, que ele trocou, algumas anedotas, né, que são narradas. Isso é o que podemos dizer. Nós temos também bastante acesso ao período. Né, eu vou contar, inclusive, algumas anedotas. Vou contar já agora, por que não? Por exemplo, uma anedota que eu acho muito curiosa, que o Christopher Tolkien narra, é que logo depois do Vaticano II foi o concílio da Igreja Católica Apostólica Romana, em que foi, entre milhares de outras coisas, foi decidido que as missas não seriam mais feitas em latim, que elas seriam feitas nas línguas populares de cada país. Né? O Tolkien era um católico extremamente observante, né? Extremamente, inclusive ele foi muito responsável pela conversão do C.S. Lewis. C.S. Lewis era um ateu que se converteu ao cristianismo, e o Tolkien nunca aceitou que o C.S. Lewis foi para a igreja anglicana e não se tornou católico, né? São curiosidades, né, a respeito, mas aqui que nos dão alguma luz em relação à personalidade, aos pensamentos. Mas a anedota que eu queria contar é que na primeira missa que ele foi com o filho, depois do Vaticano II, a missa estava sendo feita em inglês e ele estava, né, em alto e bom som e com bastante ímpeto,
né, veementemente demonstrando o seu desagrado em relação a essa decisão do Vaticano II. Ele estava rezando a missa em latim para que todos pudessem ouvir. É claro que esse episódio, essa anedota, pode ser interpretada de várias maneiras. Eu desconfio que o desgosto dele em relação a isso não foi em relação ao Vaticano II de maneira geral, mas em relação ao fato dele ser um cara apaixonado por línguas, né? E o latim para ele era uma língua muito importante. Línguas são muito importantes para ele, né? Isso fica claro para qualquer um que já se debruçou sobre qualquer obra do Tolkien, né? Tudo gira em torno de línguas. Aliás, eu ia falar isso mais tarde, mas já vou falar agora. Me parece, aqui eu estou falando da minha leitura, me parece inclusive que ele constrói os povos, os personagens, tudo em torno da questão, a parte da linguagem, né, e como a linguagem influencia a cultura, né, é extremamente determinante em como ele vai construir o universo dele. Né? Não é à toa que ele criou duas línguas elfas, o Quenya e o Sindar, inclusive com gramática, com caligrafia, com tudo. Até tem uma língua de Mordor, tem a língua dos anãos, né? Estou usando já da HarperCollins, né? A tradução nova, eles não estão traduzindo mais anões, estão traduzindo como anãos. Tem uma razão para isso, depois você faz um Google, pesquisa. Mas o universo do Tolkien, universo não, mas as espécies, né? Elfos, homens, anãos, ou Sauron, né? A questão da linguagem é muito importante, e um marcador, uma coisa que acontece em 2 episódios, um dos quais provavelmente até apareça no seriado que estará sendo lançado no dia 2 de setembro, é que existem 2 momentos em que línguas são proibidas, né? E isso pro Tolkien é uma coisa muito séria. Quando uma língua é proibida, né, em Númenor a língua, o Sindar, a língua dos elfos, é proibida, né, que é uma rejeição à cultura, um preconceito, uma coisa meio totalitária, né? Você proibir uma língua, você proibir uma cultura, você proibir qualquer relação com um povo, isso é uma coisa muito grave. E também acho que em Nargoth, não é Nargothrond, em Doriath, em Beleriand, na Primeira Era, Thingol, Elu-Thingol, ele proíbe a língua Quenya quando ele fica sabendo que os Noldor, né, que Fëanor e os seus filhos mataram boa parte da família dele, acho que família dele, né, que ele ficou, né, ele não foi para Valinor e eles foram para Valinor. Enfim, muitas informações, muitos de vocês talvez nem saibam do que eu estou falando, e tudo bem, né? Se ninguém assistir esse vídeo ou ouvir esse podcast, tá tudo certo também, né? Isso aqui eu estou fazendo realmente para me divertir. Mas, então eu estava dando exemplos de que a gente tem acesso aos autores. Vou dar um exemplo do George R. R. Martin. É notório, é sabido, em que na década de 70 ele, não sei se chegou a ser casado, mas teve um relacionamento longo com uma mulher que estava bastante envolvida em questões feministas da época, né? Acho que chamam de, né, alguns chamam de a segunda onda do feminismo, né? Que é a década de 70, final da década de 70. E você pode notar que ele tem bastante leituras nessa área, né? Como ele mesmo diz, né? O George R. R. Martin, eu vi uma entrevista que ele deu, um homem não pode ser feminista, mas ele é um cara que tem bastante conhecimento do tipo de literatura produzida, de ciência produzida nessa área, e não é à toa que muitos dos grandes personagens do George R. R. Martin são mulheres, e mulheres muito fortes, né? Alguns leitores dele traçam isso. Mas é muito legal, né? Porque até nesses exemplos eu estou dizendo que assim, existe o fato, existe a sua interpretação do fato, entendeu? Tá, ele teve um relacionamento com uma feminista bastante engajada, vamos com esse termo aí. Aí já é uma interpretação de que isso influenciou a obra dele, a construir em várias das séries dele, dos livros dele, porque, né, o Game of Thrones e a saga dele de Westeros não é a única série de livros que ele já publicou, né? Mas a gente tem bastante personagens fortes, personagens femininas fortes. Então, assim, a gente tem algum acesso ao autor, mas esse acesso é limitado e ainda passa pelo nosso filtro. Aí você tem o texto propriamente dito, os livros, o que ele escreveu, as cartas, etc, etc.
E, por fim, você tem o leitor. O leitor contribui significativamente. A lente que ele tem, né, a maneira dele enxergar, o momento em que ele está lendo, acaba tendo uma certa influência também. Vou dar mais um exemplo do Tolkien aqui para mim em particular. Né? A primeira vez que eu li O Senhor dos Anéis, eu tinha 12 anos de idade. Eu era um sul-americano que morava na Alemanha na época. E eu lembro que, muito embora eu não tivesse nenhum letramento racial e absolutamente não estivesse ainda politizado, na minha primeira leitura do Senhor dos Anéis, sendo um sul-americano na Alemanha, me incomodou que os heróis, né, ou não os heróis, né, porque os heróis são os hobbits, e aí você consegue se identificar, mas os heróis mais lendários, né, os elfos, eram todos loiros, altos, nórdicos, e eu era bem baixinho, né, eu cresci depois, então com 12 anos eu era bem baixinho. Eu era o mais baixinho da minha sala ainda, eu acho. Enfim. E os povos dos homens, né, dos seres humanos que foram mais facilmente, essa linguagem que o Tolkien vai usar, mais facilmente corrompidos por Sauron, são os do sul ou do leste, né? E até a descrição física deles, eles tinham a pele um pouco mais escura. Eu sei que no Brasil eu sou completamente branco, mas na Alemanha eu era tido como tendo a pele mais escura, pelo menos em comparação aos da minha sala. O cabelo mais escuro, os traços, etc. Enfim, eu na descrição do Tolkien eu me encaixava muito mais com os Haradrim, né? Ou outros povos que facilmente foram corrompidos por Sauron, do que com, sei lá, os elfos ou os pessoal de Númenor ou as outras descrições, tanto os elfos cinzentos quanto os elfos Noldor, ou enfim. E isso, claro, isso não me impediu de ler os livros, nem de gostar dos livros, mas me incomodou. Ou seja, você vê como o leitor tem o momento do leitor, a posição do leitor, o lugar do leitor, acaba também tendo uma influência sobre a leitura. E a obra, qualquer obra de arte, ela é isso. Né? Tem o autor, tem o texto e tem o leitor. Né? Então, eu queria, né, esse vídeo besta, meio desorganizado, eu não fiz roteiro, talvez se eu gostar disso aqui, talvez eu faça isso de maneira um pouco mais organizada daqui para frente. Eu quero trazer algumas das minhas leituras, alguns dos meus pensamentos, algumas das minhas reflexões em relação às obras desses dois autores, até por ocasião desse lançamento desses dois seriados. Eu falei antes que o Tolkien parece organizar, né, as espécies e a cultura através da linguagem. Né? Então, a linguagem é como se fosse o motor. Já o George R. R. Martin, uma coisa que eu acho muito curiosa na obra dele, especialmente na Game of Thrones, é que ele parece organizar as pessoas, os povos que ele vai criar. Aí não são espécies diferentes, né? São todos seres humanos, a não ser os Children of the Forest, mas tudo bem, parênteses aqui. Parece que ele organiza através da religião, e ele tem uma facilidade absurda, né? Uma criatividade absurda de criar religiões. O George R. R. Martin, você tem a religião do Sete, você tem a religião do fogo, você tem a religião dos do norte, você tem a religião do Faceless God, né? E você tem, né, dos mortos, e você tem a religião dos Targaryen, que ele não menciona muito, porque os Targaryen, quando chegam em Westeros, eles aceitam a fé dos Sete. E tem ainda a religião dos Greyjoy, inclusive a minha camiseta aqui, ó, é a minha camiseta, né, em homenagem a esse vídeo, a gravação desse vídeo, estou usando a minha camiseta Greyjoy, que para mim, inclusive, é uma das religiões mais fascinantes, né? Tipo, e ele pega elementos do cristianismo, né? Que no caso o batismo, né? Você é batizado e no cristianismo, o batismo, você morre para o velho homem e ressuscita, né? Então é muito curioso que ele, George R. R. Martin, nessa religião ele vai levar para o outro, porque você, na verdade, você é mergulhado e você afoga, e aí eles tiram você do mar e fazem uma reanimação, respiração boca a boca, massagem, tal, e você volta a viver. Alguns, né, nem todos voltam a viver, mas e alguns acabam morrendo, mas é uma religião, né, dura, né, muito... Enfim, as frases, né, do Greyjoy, é uma religião muito, muito interessante, fascinante, como ele vai construir, né, esse povo,
né, essa família, essa casa, a partir da religião. E eu acho que ele faz isso com as outras religiões também. Isso é muito interessante. E um dos temas que vive aparecendo, né, na obra, pelo menos no A Song of Ice and Fire, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, é o fanatismo religioso, né, é um lance para ele. Uma última coisa, também para esse vídeo não ficar tão longo, que eu quero apontar uma diferença grande entre Tolkien e George R. R. Martin, é que Tolkien, né, do ponto de vista literário, ele escreve na terceira pessoa e é um narrador onisciente, né? Então, a história tal qual narrada pelo Tolkien, quer seja no Senhor dos Anéis, quer seja no Silmarillion, no Senhor dos Anéis ainda é um pouco diferente, né? No Senhor dos Anéis, na verdade, é o Bilbo Baggins que escreve, né, o Senhor dos Anéis, teoricamente, né? Então ele ainda cria é o Bilbo Baggins que escreve? Eu acho que se eu lembro certo. É o Bilbo Baggins que escreve, né? E aí depois o Frodo vai terminar a história. Enfim, There and Back Again. Tem todo esse lance de que, na verdade, o Tolkien não escreveu essa história, ele encontrou o livro vermelho, e aí, enfim. Ele faz um pouco essa brincadeira. Mas no Silmarillion, nesse livro, né, ele conta a história, né, das 4 eras que ele descreve, né? A primeira era, a Era das Árvores, aí tem a primeira era, a segunda era e a terceira era, e o Senhor dos Anéis é no finalzinho da terceira era, ou seja, literalmente ele escreveu, para quem não sabe disso, praticamente 15 mil anos de história, né, até chegar no Senhor dos Anéis, e por isso que as relações entre os povos, os personagens, alguns personagens já estão ali há 3 mil anos, 4 mil anos, 5 mil anos, 6 mil anos, né? E tem brigas antigas entre povos diferentes e tal. Então tem toda a profundidade, né? E a obra mesmo do Tolkien é o Silmarillion, né? O Senhor dos Anéis. Ele lançou o Silmarillion, não terminou, quem terminou foi o filho dele, porque ele passava a vida inteira, passou a vida inteira criando esse universo, criando essas histórias, criando essas lendas, né? Só que ele escreve como né, o que a gente chama de narrador onisciente, né, em terceira pessoa, né? Então não há um questionamento se aquilo que ele está narrando aconteceu daquela forma ou não, porque esse é um modo de escrever. Já o George R. R. Martin, no Game of Thrones, por exemplo, ele escreve cada capítulo do ponto de vista de um personagem, né? Então, sei lá, para quem não leu os livros, para quem só assistiu o seriado, tem o primeiro capítulo, tem a introdução, e o primeiro capítulo é o Bran. Né? Bran, na época, no livro ele é mais novo, ele tem 6 anos de idade. Então até a linguagem que ele usa, o jeito que ele descreve é do ponto de vista de uma criança de 6 anos de idade. Quando ele escreve o capítulo do ponto de vista da Arya, ele escreve a Arya, acho que tem 8 anos de idade. A Arya tem 8 anos de idade no primeiro livro. Ele escreve do ponto de vista de uma criança com 8 anos de idade. A Sansa tem 11 anos de idade. Né? Escreve do ponto de vista de uma pré-adolescente. Né? E, só por curiosidade, no Game of Thrones, que é o primeiro livro do As Crônicas de Gelo e Fogo, o primeiro... ele tem 10 personagens que escrevem 10 pontos de vista, são 10 personagens diferentes. Né? Sansa, Arya, Jon Snow, Catelyn, vários dos Starks e tal. Ele começa o primeiro livro com 10. No final do quinto livro, ele já está escrevendo de 33 pontos de vista diferentes. Inclusive, no primeiro e no segundo livro, tem alguns episódios. Por exemplo, o Casamento Vermelho. O Casamento Vermelho você vê narrado por 2 pontos de vista diferentes. Você vê narrado pela Arya Stark, você vê narrado pelo não sei, não lembro agora se é pelo Robb Stark ou se é pela Catelyn Stark. Mas você pode... E tem alguns episódios que são narrados de pontos de vista diferentes, com focos diferentes, com recortes diferentes, né? Justamente pontos de vista diferentes. Esse aqui, ó, o Fire and Blood, ele é escrito não como um narrador onisciente, é escrito pelos mestres, pelos meisters, né? Que existem, que são como se fossem os cientistas de Westeros.
entendeu? Mas eles têm um ponto de vista, eles têm um recorte, eles não... Porque onde eu quero chegar? No universo de George R. R. Martin não existe verdade. Inclusive em relação às religiões, não existe religião verdadeira e outras religiões falsas. Existem pontos de vista. Já é uma outra mentalidade completamente diferente. Então, por exemplo, uma coisa muito engraçada. O George R. R. Martin ele é tão viciado e tão detalhista nos livros dele, nas coisas que ele escreve, que, por exemplo, talvez alguns que assistiram o Game of Thrones não entenderam. Ah, mas tinha uma profecia, a profecia não se cumpriu. Eu falei, pois é, né? Quem diz que aquela profecia é verdade? Quem diz que aquela religião tem toda a verdade, plena verdade, e aquilo vai se cumprir, entendeu? É até engraçado como ele lida com as religiões, porque todas as religiões têm razão, de alguma forma, né? No ponto de vista dele, né? Por exemplo, a Melisandre, né, da religião lá do fogo, ela tem poder. Ela tem poder mágico, né, tanto de parecer mais jovem, como de, né, quando ela mata o Renly. É isso, quando ela mata o Renly, lá no primeiro livro, lá atrás. A religião do norte também tem, a religião do sete também tem, né? Inclusive existem vídeos, vocês podem pesquisar no YouTube, tem gente falando da conspiração dos mestres, dos meisters, né? De que eles meio que estavam querendo acabar com os Targaryen, com a questão dos dragões, porque dragão é um negócio que não consegue controlar, e aí tem gente que faz a analogia do dragão com bomba atômica, que é possível, eu acho que o George R. R. Martin até meio que já admitiu isso e tal. E essa é uma diferença fundamental que a gente precisa lembrar. As coisas narradas pelo Tolkien são tidas por verdade dentro daquele universo. As profecias, a história, por exemplo, a história. O George R. R. Martin, por exemplo, esse livro de história é um livro de história. E ele leva a sério o conceito, né, de história bem mais moderno, de que a história é narrada do ponto de vista de alguém, que ela não dá conta do que realmente aconteceu, que ela tem seus preconceitos, suas preferências, né, e suas omissões, né, e erro, às vezes acontece erro, né? Não é porque você achou um livro do século II descrevendo alguma coisa que aquele escritor não pode estar mentindo, não pode estar inventando, não pode estar distorcendo, propositalmente ou sem querer, né? Então, essa é uma diferença fundamental que vale a pena manter. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, ainda vou dizer uma coisa assim, é interessante notar em cada universo e para cada autor quais são as temáticas que sempre aparecem, né? Uma das temáticas que sempre aparece em Tolkien é a questão da decadência, né? Da nostalgia, da saudade de quando... Então, por exemplo, sei lá, a era das árvores, né, que durou, sei lá, alguns milhares de anos talvez, aquela luz era perfeita, aquela Valinor era maravilhosa. A Valinor de hoje, ela já é um pálido reflexo do que Valinor já foi. Aí você tem Beleriand, né, na Primeira Era, e aí se constroem os reinos dos Noldor e tal, e aquilo é um pálido reflexo do que era Valinor. Aí você tem Númenor depois, que aí tem vários paralelos de Númenor com Valinor. Né, de ter uma montanha, de ter torre, de ter árvore. Aí Númenor é destruído, aí você vai ter no começo da Terceira Era, os homens de Númenor eles vão para a Terra-média e lá eles vão construir o reino de Arnor no norte e Gondor, mas Arnor na verdade é o reino mais maravilhoso e Gondor é um pouquinho inferior. Aí Arnor é destruído, mas e Gondor é um pálido reflexo que foi Arnor, que é um pálido reflexo que foi Númenor, que é um pálido reflexo do que foi Beleriand, que é um pálido reflexo do que foi, foi Valinor, etc. assim por diante. Né? Então, essa coisa da decadência, dessa tristeza, uma profunda tristeza pelo mundo estar sempre piorando e tudo antes sempre era melhor e tal. Isso tem a ver com a proposta dele, né, de querer escrever um lendário, né, para anglo-saxônico de fato e tal. E a gente vai, talvez se eu fizer outro vídeo, a gente vai entrar nessa questão do elfo negro ou não, né,
das anãs sem barba e todas essas coisas, tá tendo canal e mais canal, todo dia aparece vídeo pra mim, não assisti nenhum, de gente detonando um seriado que nem lançado foi ainda, falando que estão traindo o Tolkien. Tem gente mais chateada com o que estão fazendo com o Tolkien nesse seriado do que muita gente fica com, sei lá, com... Na verdade, está bem parecido com o jeito que a galera fica quando, sei lá, lembra quando fizeram o filme Noé? E aí não é o relato bíblico de Noé, é uma interpretação, uma releitura, aí todo mundo ficou chateado, aí nas igrejas pregavam que era uma blasfêmia, etc, etc. É mais ou menos isso que está acontecendo com Tolkien e com o Senhor dos Anéis e com o Silmarillion, com a Segunda Era, com esses seriados que estão fazendo aí. Talvez eu entre nisso mais pra frente, talvez não. Então essa é uma das temáticas que vive aparecendo. Né? Uma das temáticas que eu já falei do George R. R. Martin que vive aparecendo é a questão do fanatismo religioso e da destrutividade disso. Uma outra coisa que aparece bastante, aparece assim várias vezes, é a questão da ressurreição. Né? Você tem a ressurreição do Jon Snow, na verdade é apenas numa sequência, tem o... não vou lembrar do nome dele agora. Tem um cara lá que já ressuscitou 7 vezes, tem a Catelyn que meio que ressuscita depois que ela é assassinada no Casamento Vermelho, tem o The Mountain That Rides, né, o irmão do Hound lá, que eu esqueci o nome também, que ele também é meio que um zumbi, né, tem toda essa questão também dos zumbis lá do norte, então toda essa questão de morte e vida, de ressurreição, mas que tipo de ressurreição é essa e tal, isso é uma coisa bastante recorrente, né? Que parece ser uma temática dele, né? E para encerrar, então, uma temática que aparece nos livros, né? No seriado isso não apareceu nem um pouco, e aqui vou fazer uma brincadeira, tá todo mundo desesperado com o negócio do Tolkien, do seriado, que tá mudando um monte de coisa. Tem gente até chateada com os elfos com cabelo curto, que elfo não pode ter cabelo curto, que isso é uma traição. Gente, os Targaryens todos no livro eles têm o olho lilás, e isso é uma coisa importante no livro, eles terem o olho lilás, porque eles são meio que não seres humanos direito. Tem umas lendas sobre os Targaryens de que eles não, de que eles são... Isso vai ser retomado nesse seriado, mas eu já vi também que vai estar todo mundo com olho azul, não vai ter ninguém com olho lilás, né? Não custava ter colocado uma lente, porque isso é uma coisa no livro que chama atenção, uma coisa importante, né? E inclusive os Targaryens, eles casam irmão com irmã, porque a linhagem, o sangue precisa se manter puro, né? Tem todo o lance do incesto ali. Né? E isso por quê? Para que a genética se mantenha pura, e a característica visível dessa genética são justamente os olhos lilac, né? Lilás. Né? Inclusive no HQ do... Alguém me deu o HQ do Game of Thrones. E lá o olho é lilás. É um detalhe importante que eu não vi ninguém reclamar. Mas, enfim. Por que eu estou mencionando isso? Porque é uma temática que aparece no George R. R. Martin muito sutilmente. E eu não vi, isso é uma coisa curiosa, eu não vi nenhum... Né, eu vejo muito canal de Tolkien, de George R. R. Martin, de análise, etc, etc. Mas eu não vi ninguém ainda relacionando a questão do incesto com a questão da loucura. Né? Tem essa frase famosa, né, que quando um Targaryen nasce, você joga moeda e para saber tipo, a probabilidade de um sair louco, e os que não são loucos são grandes heróis e tal. Mas tem essa coisa da loucura. Teve The Mad King, né, o Viserys é um personagem extremamente cruel, extremamente mau e meio louco. E por que eu estou dizendo isso? Isso tem muito nos Targaryens, mas o Joffrey, aquele rei, né, aquele personagem totalmente detestável, né, que é o filho do Jaime Lannister com a Cersei Lannister, que são dois irmãos gêmeos ainda, né, que tem um relacionamento super bizarro, né, nos livros e no seriado também. Né, os 3 filhos são dele com ela, né, e traços dos personagens, dos reis malucos e maus e cruéis dos Targaryens, você vai ver no Joffrey
E o ponto de encontro, de ligação, é o fato de serem filhos de incesto, né? Enfim. Vou encerrar aqui, né? E vamos ver se eu vou levar adiante isso aqui ou não. Enfim, se você curtiu, se você assistiu, se você gostou, sei lá, se inscreva no canal. Aperte o sininho e dê o seu like e comente.